lá na Unesp, que ia ter restrição. Bom, boa noite. Esta é a aula do dia 5 de outubro de 2020. Continuamos na pandemia e estamos fazendo uma revisão das aulas do livro dos Espíritos, do livro 1. Nossa irmã Lucineide vai fazer a oração de abertura para a gente. Então, vamos acalmando nossos corações, abrindo, pedindo a Deus que abra nossa mente, que a gente capite bastante, que a gente possa receber muito conhecimento, muita luz, saúde, proteção nessa pandemia, proteja nós, nossos familiares. E sim, vamos começando nossos estudos, fazendo a oração que o próprio Pai nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Vamos à leitura do Evangelho. Caiu no capítulo 8, item 5. Pecado em pensamento, adultério. Tem o cachorro do vizinho latindo aqui. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Mas eu vos digo que todo aquele que olha para uma mulher com desejos libidinosos já cometeu adultério com ela em seu coração. Mateus. A palavra adultério não deve ser aqui entendida no sentido exclusivo de sua acepção própria, mas no sentido mais geral. Jesus a empregou muitas vezes para designar, por extensão, o mal, o pecado e todos os maus pensamentos. Como, por exemplo, nesta passagem: pois se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, entre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado de santos anjos na glória de seu Pai. A verdadeira pureza não está só nos atos, mas também no pensamento. Pois quem tem o coração puro nem sequer pensa no mal. Foi isso que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado mesmo em pensamento, porque é um sinal de impureza. Este princípio conduz naturalmente a esta questão: sofrem-se as consequências de um mau pensamento que não foi efetivado? Há aqui uma importante distinção a se fazer. À medida que a alma comprometida com o mau caminho avança na vida espiritual, aos poucos se esclarece e se despoja de suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade aplicada, em virtude de seu livre-arbítrio. Portanto, todo mau pensamento é resultado da imperfeição da alma. Mas, conforme o desejo que tenha de depurar-se, mesmo esse mau pensamento torna-se para ela uma oportunidade de adiantamento, porque o repele com energia. É um indício de uma mancha que ela se esforça por apagar. Não cederá, se a ocasião se satisfazer um mau desejo, apresentar-se, e se tiver resistido, sentir-se-á mais forte e alegre com sua vitória. Aquela alma que, ao contrário, não tiver tomado boas resoluções, procura a ocasião e, se não cumprir o mau ato, não é efeito de sua vontade, mas é a ocasião que lhe falta. Ela é, pois, tão culpada quanto se o cometesse. Em resumo, na pessoa que não concebe o pensamento do mal, o progresso está cumprido. Naquela a quem esse pensamento vem, mas que o repele, o progresso está em vias de se cumprir. Naquela, enfim, que tem esse pensamento e nele se compraz, o mal ainda está em toda a sua força. Numa, o trabalho está feito, noutras, está por fazer. Deus, que é justo,
leva em conta todas essas nuances na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Muito bem. Realmente, né? A gente pode até ter, mas vamos repelir os pensamentos com bastante ênfase. Então, vamos fazer a apresentação, senão depois vocês falam que não está aparecendo. Então, vamos lá, nós vamos terminar. São dois PowerPoint aqui para a gente terminar o livro. Será que entrou alguém? A Ana entrou. Conseguiu entrar? Consegui, caiu, né? Ah, tá. Não, se já tinha entrado, não tem problema. Você caiu aqui o sinal quando você falou que abrir a apresentação, caiu. Ah, é? Simplesmente, Eu só escutei o barulho quando você entrou. Quando você caiu, eu não escutei, não. Caiu mesmo. Então, vamos lá. A vida e a morte. Qual a causa da morte dos seres orgânicos? Esgotamento dos órgãos. Poder-se-ia comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina desorganizada? Sim, se a máquina está mal montada, cessa o movimento. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. Por que uma lesão do coração mais depressa causa morte do que as de outros órgãos? O coração é a máquina de vida, não é, porém, um único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Ele não passa de uma das peças essenciais. Realmente a gente tem várias peças essenciais, né? A gente pode viver sem o baço, mas outros órgãos, como rins, por exemplo, pâncreas, cérebro, né? Sem o cérebro ninguém vive. Nós não podemos sobreviver, né? Então tem alguns que são essenciais à manutenção da vida. O que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem? A matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. O princípio vital volta à massa de onde saiu. Morto o ser orgânico, os elementos que o compõem sofrem novas combinações, de que resultam novos seres, os quais aurem na fonte universal o princípio da vida e da atividade. O absorvem e assimilam, para novamente o restituírem a essa fonte quando deixarem de existir. Os órgãos se impregnam, por assim dizer, desse fluido vital, e esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que as põe em comunicação entre si, nos casos de certas lesões, e normaliza as funções momentaneamente perturbadas. Mas quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos ou muito profundamente alterados, o fluido vital se torna impotente para lhes transmitir o movimento da vida, e o ser morre. Mais ou menos necessariamente, os órgãos reagem uns sobre os outros, resultando essa ação recíproca na harmonia do conjunto por eles formado. Destruída que seja por uma causa qualquer esta harmonia, o funcionamento dos órgãos cessa, como o movimento da máquina cujas peças principais se desarranjem. É o que se verifica, por exemplo, com um relógio gasto pelo uso ou que sofreu um choque por acidente, no qual a força motriz fica impotente para pô-lo de novo a andar. Num aparelho elétrico, temos imagem mais exata da vida e da morte. Esse aparelho, como todos os corpos da natureza, contém eletricidade em estado latente. Os fenômenos elétricos, porém, não se produzem senão quando o fluido é posto em atividade por uma causa especial. Poder-se então dizer que o aparelho está vivo. Vindo a cessar a causa da atividade, cessa o fenômeno. O aparelho volta ao estado de inércia. Os corpos orgânicos são, assim, uma espécie de pilhas ou aparelhos elétricos.
nos quais a atividade do fluido determina o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade causa a morte. Essa alegoria, esse pensamento aqui é muito interessante, né? Realmente, comparar a gente com um aparelho elétrico, se tiver eletricidade, que seria o fluido vital, o aparelho vai funcionar. Cessada a corrente elétrica, na eletricidade, ou cessando o fluido vital, a gente perece, né? Ou volta para a inércia, no caso aqui, um corpo que estava vivo, ele vai morrer. A quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos. Varia segundo as espécies e não é constante, quer em cada indivíduo, quer nos indivíduos de uma espécie. Alguns há que se acham, por assim dizer, saturados desse fluido, enquanto outros o possuem em quantidade apenas suficiente. Daí, para alguns, vida mais ativa, mais tenaz e, de certo modo, superabundante. A quantidade de fluido vital se esgota. Pode tornar-se insuficiente para a conservação da vida, se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que o tiver em maior porção pode dá-lo a um que o tenha de menos e, em certos casos, prolongar a vida prestes a extinguir-se. Eu acho que essas pessoas que têm muito fluido vital, né? A gente tem alguns passistas que a pessoa, quando toma passe com ele, fica super bem, né? Fala, nossa, quando você me dá passe, eu fico tão bem. Isso daí quer dizer que eu penso, né? Que a gente tenha mais vitalidade, tenha mais energia, tenha mais fluido vital, e na hora do passe a gente acaba transmitindo um pouco essa pessoa, por isso que ela se sente tão bem, né? A gente dá um pouco daquilo que tem, e para o outro, como ele tem muito pouco, ou naquele momento ele esteja com muito pouco, vamos supor que a pessoa esteja passando por uma fase de depressão, por uma fase de, não sei, de introvertimento, né? A pessoa, quando ela se volta para si mesma por uma série de razões, que é uma hoje a gente denomina como depressão, né? Mas uma pré-depressão, ou uma doença que acabe consumindo esse fluido vital da pessoa, deixando-a muito enfraquecida, né? Quando a gente tendo mais fluido vital que essa pessoa, quando lhe dá o passe, ela sente como se a gente fosse realmente uma pilha que está ali aumentando a sua vitalidade, né? A gente não sente nada, mas para a pessoa, aquele pouquinho que a gente deu, como ele tem muito pouco, para ele é muito. Vamos? Não queria entrar. Inteligência e instinto. A inteligência é atributo do princípio vital? Não, pois que as plantas vivem e não pensam, só têm vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, porquanto um corpo pode viver sem inteligência, mas a inteligência só por meio dos órgãos materiais pode manifestar-se. Necessário é que o espírito se una à matéria animalizada para intelectualizá-la. A inteligência é uma faculdade especial, peculiar a algumas classes de seres orgânicos, que lhes dá, com o pensamento, a vontade de atuar, a consciência de que existem e de que constituem uma individualidade cada um, assim como os meios de estabelecerem relações com o mundo exterior e de proverem às suas necessidades. Podem distinguir-se assim, primeiro, os seres inanimados, constituídos só de matéria, sem vitalidade nem inteligência. São os corpos brutos, ou os minerais, né, as rochas, e assim por diante. O elemento
químico em sua naturalidade. Segundo, os seres animados que não pensam, formados de matéria e dotados de vitalidade, porém destituídos de inteligência, que seriam os vegetais, como já foi dito na pergunta anterior. Terceiro, os seres animados, pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo a mais um princípio inteligente que lhes outorga a faculdade de pensar. Qual a fonte? Então, esse último seriam os animais, né, como um todo. Qual a fonte da inteligência? Já o dissemos, a inteligência universal. Poder-se-ia dizer que cada ser tira uma porção de inteligência da fonte universal e assimila como tira e assimila o princípio da vida material? Isto não passa de simples comparação, todavia inexata, porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. Demais, como sabeis, há coisas que ao homem não é dado penetrar, e esta, por enquanto, é desse número. O instinto depende da inteligência? Precisamente não. Por isso que o instinto é uma espécie de inteligência. É uma inteligência sem raciocínio. Por ele é que todos os seres provêm as suas necessidades. Então, aqui está o que nos difere dos animais, né? Embora algumas atividades dos animais parece que eles têm muita inteligência, alguns têm umas demonstrações muito interessantes de habilidades e uma série de coisas, né? Mas geralmente o animal ele é instintivo, então ele reage a certos estímulos. É diferente de um ser hominal, por exemplo, que ele tem a capacidade de criar coisas. Então, os animais, eles conseguem repetir coisas, né? Às vezes, você pega um animal, por exemplo, um macaquinho lá, lá no Nordeste, que ele pega a pedra para quebrar o coquinho para ele poder comer a semente, né? Talvez, por um acaso, algum macaquinho tenha pego uma pedra para quebrar a semente e conseguiu lograr êxito nesse momento, né? Então, isso foi assimilado pelos demais que ali estão ao seu redor, e eles aprenderam que, com o uso daquela ferramenta, ele poderia atingir o objetivo, que é comer o coquinho que está lá dentro da castanha. Se você pegar um macaco da mesma espécie que esteja em um outro local, ele não vai ter a mesma habilidade. Talvez ele tenha uma outra, né? Macaco, por exemplo, gosta de comer cupim, formiga, então ele fica enfiando um talo de capim no formigueiro ou no cupinzeiro, né? Quando esses insetos acabam vendo aquilo como uma agressão ao seu lar, eles se prendem nesse talo e ele puxa e acaba comendo todos aqueles insetos. Então, é uma outra habilidade. Então, seres da mesma espécie, né, elementos da mesma espécie, não têm as mesmas habilidades. Essas habilidades elas acabam ficando restritas a determinados locais. Embora a atitude seja de uma certa inteligência, ela foi aprendida de alguma forma aleatória, né? Não foi uma criação, não foi o ser que pegou a pedra com o intuito de quebrar. Talvez num momento de raiva ele tenha, um momento instintivo, como está dito aqui, né? Ele tenha quebrado o coquinho, ou jogado contra a pedra, quebrado, assim por diante, e ele acabou aprendendo de uma forma instintiva, não de uma forma raciocinada, que é a grande diferença do ser hominal, é o raciocínio, né? É a criação, é pensar, elaborar uma ideia e definir um plano, coisa que os animais não têm essa capacidade. Pode estabelecer-se uma linha de separação entre instinto e inteligência, isto é, precisar onde um acaba e começa a outra? Não, porque muitas vezes se confundem,
mas muito bem se podem distinguir os atos que decorrem do instinto dos que são da inteligência. É acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Não, o instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia, e algumas vezes com mais segurança do que a razão, nunca se transvia, né? Então aqui a gente talvez esteja dizendo, por exemplo, do instinto maternal, do instinto de sobrevivência e assim por diante, né? Isso são coisas que tem nos animais, todos eles, inclusive nos hominais, têm o mesmo instinto, né? E a gente não perde esses instintos aí, é uma coisa que a gente não pensa mais, né? Se alguma coisa vai te atingir, você não parar, vai me atingir, eu devo ir para a direita ou para a esquerda, você já reage de imediato sem pensar, né? Ou se você tem um filho e ele está correndo um perigo, você vai querer tirar o filho do perigo, não importa o que tenha pela frente, né? Você vai levando tudo de roldão para poder proteger o seu filho. Então, esses são atitudes instintivas, né? Não são, a gente nem pensa no momento desse daí, não chega a pensar, a gente já reage de imediato. Cada um tem uma forma de reagir, né? E nem sempre é guia infalível a razão. Seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. O instinto é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita, em que suas manifestações são quase sempre espontâneas, ao passo que as da inteligência resultam de uma combinação e de um ato deliberado. O instinto varia em suas manifestações conforme as espécies e as suas necessidades. Os seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, eles se aliam à inteligência, isto é, à vontade e à liberdade. Funções do tronco encefálico, mesoencéfalo ou cérebro reptiliano. O tronco encefálico está bastante envolvido em atividades de ordem inferiores e médias, instintivas. Por exemplo, movimento quase automático de varredura dos olhos enquanto observamos alguma coisa passar, e não em atividades superiores como pensamento abstrato. Ele também é um lugar dos mecanismos de controle autônomo ou subconsciente, dos quais geralmente não temos consciência. Então aqui tem algumas espécies de cérebros, né? Esse primeiro aqui é o encéfalo de um crocodilo, o segundo é o encéfalo de uma ave, e o terceiro é o encéfalo de um hominídeo, né? Então, enquanto no crocodilo ele é bem primitivo, né? Inclusive, desde quando ele foi criado, o crocodilo é um dinossauro vivo ainda, né? Ele tem muito pouca divisão. Eu não sei se vocês sabem, o crocodilo, por exemplo, ele fica dentro do rio com a boca aberta. Se bater alguma coisa na boca dele, ele fecha a boca de imediato. Então é uma reação instintiva, é como se fosse uma armadilha que está ali pronta para disparar, né? Quem que mandou? Eu vou ver se mando para vocês. É um pato andando no meio dos crocodilos. Os crocodilos andam em cima dos crocodilos até que passa perto da boca de um lá, que ele vira para pegar e o pato sai voando dela. Depois nós temos aqui um encéfalo da ave, que também tem poucas divisões, né? Não dá para ler direito aqui. Aqui no crocodilo a gente tem o bulbo olfativo, o telencéfalo, o mesencéfalo, o cerebelo e a medula alongada. Então, já no da ave, ele tem um lóbulo óptico, um cérebro, que é esse roxinho, e tem um cerebelo, que é o... Estou sem a seta aqui.
que é aquele que é bem enrugadinho ali, que fica na parte de trás, que é semelhante ao nosso, né? O nosso cerebelo está ali, à direita em vermelho, ele fica na parte posterior do cérebro, e eu não sei se vocês sabem, mas o coração, a respiração, é toda ela controlada pelo cerebelo. Na hora que a gente tem, por exemplo, se eu colocar algo quente em você, na hora que bate no cerebelo, seu corpo já reage. Não precisa bater no cérebro para saber que está queimando. O cerebelo já reage de imediato. Nosso cérebro tem. Ele também é ocupado pelo nosso equilíbrio. Sim. Inclusive, o próprio andar, o cerebelo controla muito, né? Ele controla muitas coisas. O cérebro humano Sim. aqui já tem muito mais coisas, né? Tem a medula espinhal, então começa lá o córtex cerebral, que é a parte de cima, o sulco angulado, cingulado, que é a parte de dentro, o corpo caloso, que é essa roxinha que fica no centro ali, perto da hipófise ali, né? O diencéfalo, que está mais no centro ainda, depois comissura anterior, lobo temporal, mesencéfalo, ponte de Varólio e a medula espinhal embaixo e o cerebelo do lado direito. Por isso é dito que nós usamos apenas 10% do nosso cérebro, né? Nós temos inúmeras funções que nem nós mesmos ainda sabemos. O homem tem um cérebro maior que o da mulher, né? Sim. Você sabia? É uns 20% Sim. mais. E sabe para que serve esses 20%? Não é por causa da caixa do nada. Não é por causa do quê? Por causa da caixa do nada, para caber mais nada dentro. Não. É para poder estacionar o carro. É para poder estacionar o carro, tá? Que a única coisa que ele faz a mais é. Tá. Ontem, a semana passada, eu fui na médica, numa médica, eu não sei que pergunta que ela, uma observação que ela fez. Aí ela falou em relação ao homem, né? Que homem, não sei o quê. Eu falei, você tem filha? E eu já tinha visto ela com um menino, né? Eu falo, tem um casal, né? Eu falei, não, eu tinha te visto com um menino, por isso que eu perguntei se você tinha filha. Mas a diferença eu não sei se vocês têm casal de filhos, a diferença do menino para a menina é muito grande. As reações são muito grandes. Não precisa ter filhos, homem e mulher, basta ter sobrinhos e sobrinhas. Você tem que ter essas crianças para poder observar, né? A diferença, as reações que eles têm são muito grandes, são muito interessantes isso daí. Eu tive uma experiência uma A vez. maturidade na mulher é bem mais aflorada do que no homem, né? A mulher amadurece mais rápido também. Não é questão de dizer que a mulher é melhor do que o homem, é porque a gente percebe que a menina ela consegue reproduzir, consegue aprender as coisas com mais assertividade do que meninos. Na vida adulta eu não tenho essa questão, porque tem muita mulher desmiolada, mas eu digo assim, vendo o crescimento, um menino e uma menina na mesma idade, você vê coisas que a menina faz que o menino nem sonha em fazer. Sim, você está falando do pré-adolescente, né? Não, crianças, eu tenho uma sobrinha de 7 anos, que vem observando, lembrando do meu filho e dos meus sobrinhos na mesma idade dela, o que ela faz, eles não tinha nem condição de pedir. E foram criados iguais, tá? Com os mesmos estímulos. Eu tenho 3 filhos, eu tenho uma filha e 2 filhos, né? E a filha é a mais velha. Mas o comportamento deles foram criados iguais, mas mesmo os 2 meninos, eles são totalmente opostos, né? O mais novo vamos dizer, ele é mais centradinho, ele é mais
repetitivo. O do meio já é tranquilo, né? Parece estar fumando maconha toda vez. É interessante, ele é analista de sistemas. Para você ser analista de sistemas, você tem que ter uma concentração muito grande. E a concentração dele é boa. Mas para o trabalho, porque outras coisas ele esquece, ele não está nem aí, não cuida das coisas. Já o mais novo sempre cuidou das coisas, sempre foi mais, vamos dizer, sempre fazia as coisas do modo certo, né? Ele cobra muito, ele se cobra e cobra os outros também, né? Então, assim que o mais velho chegava em casa, largava. Tem alguém que está com o microfone aberto. O mais velho chegava em casa, largava, entrava no quarto, o quarto era comum dos dois, largava um tênis na porta, outro no meio. Quando o pequeno levantava, que chutava o tênis, já dava briga lá. De madrugada, escutava a briga dos dois lá, porque um sempre teve as coisas certinhas, o outro sempre foi muito bagunçado. É interessante que esse meu filho, ele e a mulher, os dois são desse jeito. Os dois não cuidam das coisas, não sei o quê. E minha neta, a filha deles, ela desde pequenininha, sabe aqueles brinquedinhos de encaixar que as crianças têm, né? Um monte de copinho, copinho maior, copinho menor, copinho. Ela pegava esses copinhos, ela colocava tudo assim de boca para baixo. Isso ela não tinha 1 ano de idade. E eu, para provocar, ela virava tudo de boca para cima. Ela pegava e virava tudo de boca para baixo, colocava tudo em ordem, né? Ela pegava o sapatinho dela, colocava tudo assim, tudo em ordem, né? Até hoje ela é assim. A gente vai lá, tem que sentar no lugar que ela quer, e ela já está com 10 anos, mas de pequena ela já é assim. Tem que sentar onde ela determina que as pessoas vão sentar. Ela quer organizar tudo. E o pai e a mãe são totalmente desorganizados. Os dois, se fossem irmãos, não seriam tão parecidos na desorganização. Acho que é por isso que eles convivem bem, né? Já o outro, que é tudo certinho, a mulher dele também é do mesmo jeito. Então, se fosse bagunçado, não estariam convivendo. Eu assisti uma palestra no Semente há um tempo atrás, Dirceu, que a palestrante falava assim que é um erro muito grande dos pais criarem os filhos iguais, né? Porque tem filho que se colocar em cima de um barranco, você empurra, ele sai voando. Sim. Tem outro que se fizer a mesma coisa, ele rola. Sim, então realmente. A gente não pode criar os filhos da mesma maneira, tem que ser de acordo com a personalidade de cada um. Com certeza. Mas é interessante o seguinte, essa história de fazer, o que eu faço para minha filha tá com essa mania aí, eu já falei para ela parar com isso, que ela tem 2 meninos, né? O que faz para um tem que fazer para o outro. Não, que cada um tem uma necessidade, a diferença de idade entre eles é maior, inclusive, né? Então, o mais velho tem uma necessidade e o mais novo tem outra. Então, não adianta a gente querer fazer igual para os filhos. Tem gente que coloca roupa igual, faz tudo igual, né? Tem que ser igualzinho, é que nem gêmeo, né? Tem que ser igualzinho. Depois os gêmeos vai cada um para um lado lá, acabam não querendo ser tão parecidos quanto eram antes. É que nem na época do castigo, na minha época. A minha mãe, não interessa se um aprontava, todo mundo apanhava junto. Bom, essa daí é a educação de antigamente, né? Eu punha de castigo. Esses dois meninos, quando brigavam, eu punha eles de castigo de mão dada. Eles queriam morrer. Jesus. E eu voltava a olhar se estavam de mão dada ainda. Meu Deus, eles não queriam te matar, não? Olha, eu só vou te dizer uma coisa. Vocês lembram, há uns 5 anos atrás, por aí, teve um menino aqui em Santos que pegou uma professora de inglês e acabou batendo na professora. Vocês estão lembrados desse fato? Sim, eu tô lembrada. Meu Eu filho- não lembrava que era de uma inglês. prova, não foi? Foi no Santa Cecília, se não me engano. Foi de uma prova, não foi? Eu não sei o que aconteceu. Ele não. questionou ela por causa de uma prova e pegou a prova, rasgou e bateu nela depois. Eu sei que na época meu filho colocou na internet. Se eu tivesse feito isso, eu não estava aqui para contar para vocês. Realmente. Nós, né? Nós não estaríamos, né?
Hoje em dia o pessoal, não sei, mudou. Eu lembro de ter visto uma charge uma Dirceu, foi vez. no sentido figurado, tá? Sim, com certeza, né? Mas foi o que ele quis dizer, né? Esse meu filho, a gente estava com um problema na cidade, só tinha uma escola católica de freiras, né? E tinha uma outra metodista, mas eles ficavam puxando cada um para a sua religião. E nós juntamos uma equipe de pais lá e fundamos uma cooperativa de ensino. Então, meu filho foi estudar nessa cooperativa. O pequeno tinha 7 anos na época. Aí tinha um professor de educação física que os alunos queriam jogar futebol e falavam, não, educação física não é só futebol. Então ele ficava dando vôlei, ficava dando basquete, ficava dando ginástica, uma série de coisas, não, e futebol era de vez em quando, né? Você acredita que aquela molecadinha de 7 anos, juntaram todos, foram lá na delegacia de ensino fazer uma queixa do professor? Eles combinaram entre eles e foram fazer queixa do professor. Quando eu fiquei sabendo, foi, mas que vocês foram reclamar do quê? Se bem que esse meu filho não gostava de futebol, não era, ele foi para fazer parte com os outros, né? Que ele chamava de tio, porque era, inclusive, meu amigo, esse professor, né? Ele não quer dar aula de futebol, os meninos ficaram bravos com ele. Eu falei, puxa vida, né? E fui lá ver com a diretora, a delegada ligou aqui dando risada, mas toda a molecadinha foi lá na delegacia de ensino, quer dizer, desde aquela idade eles já sabiam ou achavam-se cheios de direitos. É verdade. E hoje em dia está pior a coisa. Frutos de engenharia social, né? Com certeza. Hoje em dia tá muito chato, Deus me livre. O pessoal tá... E não é só molecadinha, não. Tem gente que você fala, meu Deus do céu, como pode, né? Mas, enfim. É que as pessoas estão descobrindo que têm direitos, né? Esquecendo que têm deveres. Mas direitos. Então, está havendo uma cobrança muito grande em relação a tudo, né? Em relação Sim, estão descobrindo que têm direitos, mas estão esquecendo muito que têm deveres, né? E muita coisa vai sendo descoberta, e eu acho que nós estamos vivendo um momento onde nós temos a necessidade de descobrir o que estava por baixo do que estava escondido, né? Muitas verdades estão sendo ditas. Tem algumas teorias em relação a isso daí, né? Que quando você quer dominar, você tem que dividir. Sim, eu estou falando isso até em âmbito espiritual, porque nós estamos numa guerra espiritual. Sim, então, sim. muitas verdades precisam ser mostradas. Muita coisa que estava escondida precisa ser mostrada. Por isso, tanta coisa errada que a gente tem visto hoje em dia. Infelizmente tem. Mas vamos ver. Nós estamos numa fase de transição, né? Segundo os espíritos, nós estamos para uma fase melhor. Espero que sim. Sim. Talvez para que você precisa criar o caos para você ter a exatamente, é como se nós estivéssemos numa mudança, né? Até que a casa esteja arrumada, fica tudo virado. Sim. Né? É bem por aí. Então, estamos no caos. Bom, acabamos o livro 1, que a base desse livro é a Gênese, né? Se bem que mais para o final a gente vai ter algumas passagens da Gênese. Agora a gente vai entrar no livro 2, que a base desse livro aqui, ele é melhor destrinchado no livro dos médiuns. Tá? Vocês já leram o livro dos médiuns? Não, eu não li. Não. O livro dos médiuns é bem parecido com o livro dos espíritos, também é pergunta e respostas, tá? Só que ele só abrange essa parte espiritual, aí vai falar dos problemas espirituais, dos problemas mediúnicos, e fica tratando dessa parte principalmente, tá? E tanto assim que... É o próximo curso, né, o Dirceu? Seria o próximo curso. A casa não tem feito assim... O que é... Mas pela sequência dos livros que eu quero dizer.
Sim, deveria ser. Lá no Semente, eles têm o Evangelho, todo ano tem, e o Livro dos Espíritos, né? O Livro dos Médiuns tem um curso que eles começaram no ano passado e estão terminando esse ano aqui, que é o Gilberto quem estava dando esse curso. Mas não era frequente ter esse curso. Talvez deva-se voltar para que a gente tenha mais as outras obras, né? Por exemplo, a gente tem um grupo à parte que a gente estuda em casa sobre nós estudamos primeiro o céu e o inferno e agora a gente está estudando a Gênese, né? E é interessante que conforme você vai lendo as obras espíritas, na primeira vez você tem uma noção. Na segunda vez que você lê, você vai tendo um esclarecimento maior. E quanto mais você lê, quanto mais, principalmente quando a gente lê em grupo, que aí já não é mais um instrutor, no caso que a gente está estudando, todos têm o papel de instrutor e todos têm o papel de estudante, né? Então a gente está ali trocando ideias, trocando pensamentos. É interessante que, às vezes, você tem uma linha de raciocínio, né? E a pessoa faz um comentário numa dessas aulas aí que você muda o seu raciocínio, que você tem uma visão mais ampliada segundo o novo raciocínio. Então, é uma descoberta a cada estudo que a gente faz. E você lê daqui, nasceu, 6 meses, um ano, você já não lembra mais, já está na hora de voltar a ler aquele livro. Mas a Gênese é muito interessante, e o livro O Céu e o Inferno já é mais aquela parte da correspondente às penas, né? Ali tem muito depoimento de espíritos que sofredores, né? Que vêm, de criminosos. Você tem de todo tipo de espírito, né? Mas tem uma parte muito grande de espíritos sofredores que foram criminosos aqui na Terra e que Kardec evocava esses espíritos aí para colocar a experiência deles nesse livro, O Céu e o Inferno. Então, o céu e o inferno é mais aquela ideia de purgatório, né, de inferno, quem é bom vai para o céu, quem é mais ou menos purgatório, e quem é ruim vai para o inferno. Então, ele procura desmistificar essa ideia de que a pessoa não tem mais salvação, e colocar a ideia que todo espírito tende a ser um arcanjo no futuro, né? Mas são interessantes. Se bem que o último a ser escrito foi, acho que a Gênesis. Se você pegar as datas. Céu e Inferno, na minha opinião, deve ser muito interessante. Principalmente os depoimentos que você tem ali. Todos são interessantes. A Gênese, quando o Kardec faz essa análise da Bíblia, né? Ele faz uma comparação com a Gênese bíblica, né? E ele faz a tradução lá do hebraico, do aramaico, né? Da época de Jesus. Você tem outro entendimento da própria Bíblia. Né? Você vê que ela foi deturpada por interesses espúrios, principalmente da Igreja Católica, né? Que dá uma conotação de que hoje mudou isso daí. Sim, é por isso que eu sempre falo que o problema não é a religião, não é a religiosidade, né? O problema é o ser humano. O problema é o ser humano. Sim. Se você pegar uma religião que para a gente aqui só aparece, que é o Islã, né? Que aparece aquele pessoal que é homem-bomba, que é isso, que só tem terrorista naquela religião. Se você pegar a essência da religião, que a base é a mesma, que é o judaísmo e depois o catolicismo, que dá a base para o Islã, você vai ver que ela também não prega violência, nada disso daí, prega a salvação das pessoas e tem no seu bojo também os mesmos, como é que eles falam aqui, os que precederam Jesus. Jesus, para eles, inclusive, é um dos, como é que chama? Não lembro mais. Um dos patriarcas, né, da própria religião. Mas eles, por exemplo, no islamismo, eles não acreditam que Jesus sofreu tudo aquilo na cruz. É a crença deles, né? Mas ela traz algumas coisas, por exemplo,
muçulmano que tenha posses, ele, quando chega a uma determinada época lá, que não sei se é no Ramadã, que o Ramadã eles ficam um mês lá de jejum, né? Mas eles têm que ajudar os pobres. Então, é uma coisa que outras religiões, por exemplo, o judaísmo já não prega isso daí, prega o perdão, mas não ajudar o irmão, né? E o Islã já prega essa parte aí. Então, tem coisas boas e tem coisas ruins, como toda religião, né? Que depende, como você está falando, depende do homem que a segue, né? O problema, não a religião. Então, vamos seguir? Opa, quase caiu. Vamos. Origem e natureza dos espíritos. Que definição se pode dar dos espíritos? Pode dizer-se que os espíritos são seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. Nota, a palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos, e não mais o elemento inteligente do universo. Então, essa pergunta é bem característica, né? Povoam o universo, quer dizer, em todo o universo nós temos espíritos. Não importa em que lugar que seja. Os espíritos são seres distintos da divindade ou serão simples emanações ou porções desta, e por isto denominados filhos de Deus? Meu Deus! São obra de Deus, exatamente como uma máquina ou é do homem que a fabrica. Esta máquina é a obra do homem, não é o próprio homem. Sabes que, quando faz alguma coisa bela, útil, o homem lhe chama sua filha, criação sua. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, pois que somos obra sua. Então é bem interessante, né? Porque, embora, como está aqui no exemplo anterior, se a gente faz uma máquina, a gente pode até chamar que é filha da gente, né? A ideia, né? Mas não a própria máquina. E Deus nos criou, dizem que a semelhança dele, mas acredito que pela resposta aqui não sejamos iguais a ele, somos obra dele. E ele deve ser bem diferente da sua obra. Os espíritos tiveram um princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Se não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus. Quando, ao invés, são criação sua e se acham submetidos à sua vontade, Deus existe de toda a eternidade, né, incontestável. Esse é um conceito muito difícil da gente entender, né? Como a gente é finito, a gente não entende o infinito aqui e que sempre existiu. Para a gente, como a gente tem criação e tem um fim, pelo menos aqui na matéria, né? A gente sempre analisa a coisa da forma que a gente vê. Então, Deus deveria ter um princípio e vai ter um fim, como os deuses que foram criados aqui pelos povos mais primitivos, como os vikings, por exemplo, que Odin matou o pai, no caso dos gregos, que tinham o relacionamento dos deuses com seres humanos, que criavam semideuses, e que esses semideuses guerreavam e acabam se matando, né? Então também tinha um princípio e tinha um fim. E no caso é muito difícil para a nossa percepção, para o nosso intelecto compreender isso aqui. Talvez lá na espiritualidade seja muito mais fácil e conforme a gente vá nos depurando, a gente vá compreendendo melhor esse fato, né? Mas eu acho que por enquanto é um pensamento muito abstrato para a gente. Quanto, porém, ao modo por que nos criou, em que momento o fez, nada sabemos. Podes dizer que não tivemos princípio, se quiseres que com isso significar que, sendo eterno, Deus há de ter sempre criado ininterruptamente. Mas quando e como cada um de nós foi feito, repito-te, nenhum o sabe. Aí é que está o mistério. Quer dizer, nem o próprio Espírito que está respondendo deve saber quando ele tenha sido criado, né?
mas em algum momento fomos criados, em algum momento a gente chega a arcanjo, talvez nem como arcanjo a gente vá saber esse mistério, né, vai resolver esse mistério, porque quando chegar lá já não vai importar mais quando, mas sim a situação em que estejamos vivendo. Então não importa o passado, a gente vai ter crescido mentalmente, que a gente não fica se preocupando com essas picuinhas aqui do início. Vamos apontar mais para o alvo final, né? Pois há dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material. Poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes o são do elemento material? Evidentemente, os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo por que essa formação se operou é que são desconhecidos. A criação dos espíritos é permanente ou só se deu na origem dos tempos? É permanente, quer dizer, Deus jamais deixou de criar. Não só, eu acredito, né? Não só a parte espiritual, como a própria parte material. A nossa ciência acha que nós começamos com o Big Bang, que ele está se expandindo e que vai chegar uma hora que esse universo vai começar a se contrair e voltar à parte inicial lá, que foi a compressão, que vai ter um novo Big Bang. Isso é uma teoria científica que a gente tem. Eu acho que Deus está sempre criando, inclusive a parte material, cada vez mais expandindo. E quanto mais o homem vai aprendendo, mais vai percebendo que o universo é muito maior do que a gente possa imaginar. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros. Deus os cria, como a todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas, repito, ainda uma vez, a origem deles é mistério. Em relação a isso aqui, eu vi uma discussão de um amigo meu, que é lá, Cauzi, lá em Araçatuba, com um autor de um livro lá, como é o nome dele? O Bacelli. O Bacelli falou uma das suas psicografias, um dos seus livros, né? Os espíritos estão no plano espiritual e que tem passarinhos nidificando. Quer dizer, nidificando é que eles fizeram um ninho, então ali puseram ovinhos e vai nascer os pintainhos, né? Nossa, esse cara brigou tanto com o Bacelli. Não pode ser no mundo espiritual, você não tem. Mas, olha, foram duas brigas. A primeira foi essa daí, e a outra foi quando o Bacelli falou que o Chico tinha sido o Kardec. Foi outra discussão que eu chamei ele de lado e falei, escuta, o que você vai ganhar com isso daí? Né? Você vai ficar brigando? Não, mas não pode, tudo bem, é sua opinião. Outros têm a opinião que então, e a gente nunca vai chegar a um consenso, né? Porque sempre vai ter gente achando que o Chico é a reencarnação do Kardec, e vai ter aquele que vai achar que o Chico não é a reencarnação de Kardec. Então, como o próprio Chico falou que uma resposta que foi dada a ele, que ele tinha ajudado muito o próprio Kardec, né? Que talvez ele tenha sido uma daquelas meninas médiums que ajudou o Kardec. Tem um livro aí que explora esse assunto. Mas não importa se são ou não a mesma pessoa, é importante que temos pessoas que são especiais. Será certo dizer-se que os espíritos são imateriais? Como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem deficiente? Pode um cego de nascença definir a luz? Imaterial não é bem o termo. Incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. Então aqui é interessante, porque ele não deixa de falar que seja alguma coisa, mas não define como sendo imaterial, como não tendo matéria, né? Aí talvez fosse a curiosidade de Kardec de definir qual que é a composição do espírito. E eles
querem dizer para ele, olha, por enquanto você não tem conhecimento e você não tem uma linguagem onde você possa definir que seja um espírito, né? Não é energia, não é matéria, não é alguma coisa. Agora o que é, só no futuro a gente vai saber. Então, o que ele responde, a matéria quintessenciada, então, também é matéria, mas sem analogia para vós outros, e tão etérea que escapa inteiramente ao vosso alcance, ao alcance dos vossos sentidos. Então, na época de Kardec, já se conhecia o átomo. Então, a menor partícula que existia naquela época era o átomo. Hoje a gente já sabe que o átomo já pode ser subdividido. Então, por enquanto, a nossa ciência acha que as menores partículas são as divisões do átomo. Talvez um pouco mais para frente a gente vai ver que essas partículas também são divisíveis, né? Até chegar numa energia quântica, uma energia física aqui que vai definir basicamente do que se compõe o nosso espírito, que também seria matéria, mas uma matéria diferente daquela que a gente conhece hoje. Dizemos que os espíritos são imateriais, porque pela sua essência diferem de tudo o que conhecemos, sob o nome de matéria. Um povo de cegos careceria de termos para exprimir a luz e seus efeitos. O cego de nascença se julga capaz de todas as percepções pelo ouvido, pelo olfato, pelo paladar e pelo tato. Não compreende as ideias que só lhe poderiam ser dadas pelo sentido que lhe falta. Nós outros somos verdadeiros cegos com relação à essência dos seres humanos. Não os podemos definir senão por meio de comparações sempre imperfeitas ou por um esforço da imaginação. Eu não sei se o cego sonha colorido, porque quando ele está fora do corpo, com certeza ele não vai ter a deficiência, né? E ele vai enxergar as coisas como a gente enxerga. Talvez ele não se lembre quando ele volte para o corpo e talvez ele não associe quando ele volte para o corpo, né? Porque ele não tem esse conhecimento. Mas com certeza, desprendido do corpo, ele vai ver a coisa de outra forma. E aqui juntou duas, hein? Nós vamos para debaixo aqui, tá? Os espíritos têm um fim? Compreende-se que seja eterno o princípio de onde eles emanam. Mas o que perguntamos é de suas individualidades. Tem um termo, e se em dado momento, mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se dissemina e volta à massa de onde saiu, como sucede com os corpos materiais? É difícil de conceber-se que uma coisa que teve começo possa não ter fim. Então, o próprio Kardec teve essa dúvida, né? A gente, volto a dizer, a gente sempre tem o princípio e tem o fim, e a gente acha que tudo vai ter princípio e fim. Há muitas coisas que não compreendeis, porque tendes limitada a inteligência. Isso, porém, não é a razão para que o repitais. O filho não compreende tudo o que a seu pai é compreensível, nem o ignorante tudo o que o sábio apreende. Dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo o que podemos, por agora, dizer. E aí, vocês têm alguma dúvida sobre espírito? Não? Não. Dentro do que está no texto, por enquanto, não. E vocês têm essa dúvida de princípio e fim ou não? Ou já aceitaram a ideia? Não, eu acho, eu concordo com a tese de que é uma coisa que é contínua. Sim. Essa ideia até que é interessante, né? Contínua. Uma coisa que Sim, porque, vai ser um moto contínuo, não falam que para milhões de encarnados que existem no planeta Terra, estou dizendo planeta Terra, né? Há trilhões de espíritos. Então, quer dizer que a criação é contínua.
Não, pelo menos é o que eu entendo. Se a gente fosse pegar alguns autores espíritas, alguns pensadores espíritas dizem que a proporção de desencarnados para encarnados era de 7 para 1, né? Eram 6 desencarnados para 1 encarnado. Sim. Então, isso daria mais de 40 bilhões de espíritos aqui no orbe terreno. Pelas projeções. Sim, e aí eu penso, por que tantos espíritos? Porque é uma coisa infindável, não dá para a gente pensar com a nossa mente limitada. Então, mas pelo que a sequência que a gente dá agora, essa progressão da própria Terra, né? Alguns espíritos vão ser alijados daqui da Terra, eles vão para outros locais, né? Quantos será que vão sobrar? Sim, não aqui? Evoluíram. Não faço a mínima ideia. E nem sei se eu estou nesse meio que vai ser alijado daqui. É que eu faço sigo o seguinte pensamento. Se você pegar no século XIX, né? Que a gente não chegava, acho que nós só fomos chegar a 1 bilhão de habitantes aqui na Terra, provavelmente no século XX. Pelo que eu estou lembrado, no século XIX não chegou a isso daí. No século XX, a gente sextuplicou essa quantidade, né? Chegamos a 7 bilhões no final do século XX. Quer dizer, devia ter muito espírito aí, se tem 42 bilhões, ou o raciocínio que fazem em relação quando tinha menos gente, que aí era esse vestibular aí de 7, de 1 para 7, né? Que eram 6 encarnados, 6 desencarnados e 1 encarnado. E o vestibular para a gente voltar aqui para a Terra estava meio difícil, mas o importante é que se não for aqui, a gente vai acolar em outro lugar e vamos continuar evoluindo, né? Estamos aqui para evoluir. Sim. Sim. Amor? Mesmo porque há muitos que não querem vir, né? E acabam sendo Tem muitos que não querem obrigados, sair, né? Não querem sair de lá, né? Não querem vir para cá. Ou para outros locais inferiores, não sei, não posso definir o que seria inferior ou superior aqui. O problema é que a gente sempre usa o que a gente conhece como modelo, né? O que é inferior para a gente? O que seria pior que a gente? Talvez um mundo inferior não fosse tão ruim quanto a própria Terra, né? Sim. Então, vamos lá. Mundo normal primitivo. Depois, será que tem mundo anormal primitivo? Os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? Sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências corpóreas. Qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? O mundo espírita que preexiste e sobrevive a tudo. O mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espírita? De certo, eles são independentes, contudo é incessante a correlação entre ambos, porquanto um sobre o outro incessantemente reage. Tem algumas pessoas que falam, por que se eu sou espírito, se no mundo espiritual é bem melhor que aqui, por que a gente tem que vir para o mundo material, né? É porque aqui é que a gente vai passar pelas provas. Quando a gente está lá, a gente não tem a mesma liberdade, né? Quando a gente está aqui, a gente está por nossa conta. Quando a gente está lá no mundo espiritual, a gente sempre tem alguém olhando pela gente, sempre tem um mentor nos auxiliando. E quando a gente está aqui, embora a gente tenha esse mentor, a gente tem que abrir as nossas percepções a ele. Pode falar, mentora. Mentora. Eu entendo que, assim, quando nós estamos no mundo espiritual, nossa consciência expande. Então, nós temos, dependendo do lugar que estamos, nós temos discernimento. Então, a gente sabe medir as nossas ações, pelo menos, se não totalmente,
em boa parte. Aqui, nós estamos por nossa conta, mas nós não temos a consciência expandida que nós temos lá. Pelo menos o pouco que eu aprendi é isso. Então, é por isso que nós viemos para cá, para aprender com as cabeçadas que nós damos. Agora, veja bem. Falar com uma linguagem leiga, né, que é para ser... Porque eu também não sou nenhuma estudiosa. Para ilustrar. Mas se você imaginar que no mundo espiritual, a gente não tem as necessidades materiais que a gente tem aqui. Então lá você não tem fome, você não tem frio, você não tem sede, né? Se você quiser ficar parada, você pode, porque você tem o seu livre-arbítrio, né? Então, mas o que eu quero dizer é que nós temos a consciência, a lembrança das vidas passadas, o porquê das coisas. Lá nós temos essa consciência expandida. Aqui sim. não. Aqui a gente não sabe de nada. Sim. Agora, veja bem, lá você não tem nem os defeitos que a gente poderia ter aqui, né? Defeitos, eu digo, você não ficaria cega, você não seria... porque lá a gente não precisa dos olhos para ver, a gente não precisa de ouvido para ouvir, a gente é o todo, né? A gente tem as sensações, as nossas percepções, elas são muito mais... Sim. Né? Sim, e isso que eu estou falando, não estou dizendo daqueles espíritos que se encontram no umbral ou que se encontram vagando aqui ao nosso lado, ao nosso redor. Eu digo aqueles que estão em ambiente elevado. Sim, tá. Mas vamos supor, você está no umbral, você está sofrendo, depois você vai passar por uma colônia espiritual e tal, você tem essa expansão que você falou, só que tem alguns espíritos que ainda ficam presos, né? Se você ler as obras de André Luiz, tem, acho que logo na primeira ali, tem uma mulher que vai pedir que é o Clarencio, se eu não me engano, vai pedir que ajude o filho, não sei o que lá, aí ele faz umas perguntas para ela, o André Luiz se interessa pelo caso, ele fala, essa irmã está aqui há tanto tempo e ela não faz nada a não ser pedir para o filho. E ela não saiu do lugar. Mas ela também não faz nada pelo filho. Entendeu? Então, inclusive... Sim, ela está estagnada. Isso é respeitado, né? Então, como é o que eu acho, a gente aqui na matéria, como a gente tem essas necessidades físicas, né? Você tem fome, você tem sede, você tem frio, você tem calor, você tem uma série de coisas, isso faz com que você se mexa mais. Porque se você ficar sem comer, você morre, né? Se você ficar sem beber, você morre. Então, você é obrigado a agir aqui. E na espiritualidade nem sempre isso daí acontece, porque você não tem essas necessidades. Então, por isso a gente tem que passar aqui, inclusive é uma forma da gente progredir mais rapidamente. Sim, no caso desse espírito que você mencionou, ela conseguiu se elevar para estar numa colônia espiritual. Ela conseguiu, de repente, realizar algo aqui que ela deveria ter realizado, mas lá ela ainda não saiu do lugar. Não saiu do lugar, né? Ou seja, estamos então, sempre em constante evolução. Você fica preso a uma ideia, né? A ideia dela é o filho. Será que quando o filho voltar, vai para a mesma colônia que ela? Será que ele vai para um umbral? Será que... Né? Há uma série de si, né? A gente não pode ficar confiando só nessas coisas, a gente tem que realmente agir, né? Não podemos deixar de agir. Tudo bem? Tudo bem. Espíritos, assim, aqui, que já vieram para a Terra. E, tipo assim, vamos supor, que nem Hitler, por exemplo, que quase exterminou, né? Que tentou exterminar. Que nem o Lampião, aqui no Brasil, que matou tantas pessoas. Para onde vão esses espíritos? Eles ficam num lugar específico? Olha, normalmente esses espíritos, né, que cometeram muitos crimes aqui na Terra, é porque eles já têm uma associação
com espíritos que pensam e agem igual no mundo espiritual. A gente está falando aqui de colônias, de umbral. Umbral é o lado menos ruim, né? Certo. Eu vou mandar para vocês um texto que eu tenho aqui. Eu acho que eu prometi de mandar semana passada, acabei não mandando, que fala das esferas da Terra, né? Então começa, não lembro, tem duas camadas abaixo da crosta terrestre. Não lembro mais as denominações. Trevas, local de trevas, e tem um outro local. Se bem que não é um livro psicografado, é um livro que o autor ele fez uma série de estudos, ele fala dessas camadas, já tem inclusive algumas palestras falando disso daí. Então você vai ver que nós temos, a Terra é como se fosse uma cebola, né? São várias cascas, então seriam 7 cascas pela projeção desse autor. E cada uma tem uma característica. Então as que estão abaixo da crosta são aqueles espíritos bem sofredores, né? No caso desses espíritos que são criminosos, contumazes, que mataram muita gente, que chega aqui e não faz nada de bom, só faz coisa ruim, eles estão E só ficaram famosos, né? e eles voltam para essa área trevosa. Em relação ao Hitler, tem um livro que se chama Francisco Xavier, que inclusive foi o dia dele aí, no final de semana, né? São Francisco. Francisco de Assis, desculpe, não Xavier. Francisco de Assis. Certo. Então, eles falam que o Francisco de Assis é a reencarnação de João Evangelista. E ele faz um comentário que o Cristo, para reencarnar aqui na Terra, para que ele diminuísse a sua aura, foram necessários 800 anos para ele poder reduzir a aura e poder encarnar aqui na Terra sem causar males à própria mãe. E que para que ele viesse para a Terra e ele tivesse sucesso na sua empreitada, esses espíritos mais trevosos, eles foram todos eles, vamos usar o termo que a gente usaria aqui hoje, eles foram aprisionados, né? Eles foram colocados todos em uma colônia espiritual que se chamava Cruzada, ela tinha a forma de uma cruz. Só que eles teriam que ficar 1000 anos nessa cruzada para não interferir na obra do Cristo aqui na Terra. Então, para que aqueles seres que estavam reencarnando aqui já fossem se preparando para ir recebendo a mensagem do Cristo, né? Tanto assim que se você pegar Platão, Sócrates e Platão, eles viveram uns 400 anos antes de Cristo e já falavam muito próximo daquilo que o Cristo falou. Bom, vamos voltar à cruzada. Inicialmente ela tinha a forma de uma cruz. Só que começou a haver divisões dentro dessa colônia espiritual e apareceram 4 chefetes, cada um num braço da cruz. Então, se você tem uma cruz e você faz um prolongamento dessa cruz, você vai ter a forma da suástica, tá? E que o Hitler seria comandante de uma dessas facções. Ele seria um dos comandantes. Ali no livro eles citam um outro que viveu na época do Gengis Khan, por ali, não sei se é o próprio Gengis Khan, que seria o chefe da outra, e que teve mais 2 que já existiram pessoas que foram piores que Hitler. Aqui teve um que matou muita gente. Se você pegar naquela região ali da Ásia, inclusive depois da Segunda Guerra Mundial, não lembro o nome dele, teve um presidente, um primeiro-ministro ali entre o Mianmar, aquela região ali, que ele matou 1 milhão de pessoas sem, sabe, do próprio povo, escondido, bem quietinho. Mas acho que eu sei quem é, mas não lembro o nome também. Era um presidente. Vocês não estão falando de Stalin, Lenin, não, né? Não. Não. O Lenin não matou muita gente, o Stalin sim, o Stalin foi venal. Bom, então não importa, tem esses 4 chefetes aí, e que
uma boa parte daqueles que eram submissos, que conviviam com o Hitler, eles reencarnaram na época do Hitler como judeus. Foram aqueles que foram dissidentes da causa dele, e por isso que ele causou todo esse extermínio aí, tá? Mas a história está contando a história do Francisco de Assis, passa por essa parte aí para a gente ter uma ilustração de como foi o Cristo reencarnando, os espíritos que vieram para ajudá-lo. Depois fala do Francisco de Assis, que ele teve mais de 150 espíritos que reencarnaram como contemporâneos dele para que ele pudesse fazer a obra dele. Se vocês puderem ler, é um livro muito interessante esse, A Vida de Francisco de Assis. Ah, legal. Porque eu vou falar uma coisa para você. Tem pessoas que eu conheço, inclusive eu até pouco tempo falava, né? Eu espero que ele esteja queimando no fogo do inferno até hoje. Hitler, esse pessoal. Agora, assim, entrando no espiritismo, eu não falo mais, mas também não, entendeu? Mas eu tinha essa curiosidade de saber se, de repente, esse tipo de pessoa, quando morre, ficaria, assim, isolado mesmo, até do umbral. Se tivesse um lugar específico. Não. Pelo contrário, eles voltam para a turba deles lá, que eles chamam de legião. Então, são vários espíritos. Entendi. Chamam de magos, os magos negros, né? Magos negros seriam espíritos que vieram naquele degredo de capela. Então, quando eles chegam aqui na Terra, o Cristo recebe esses espíritos pessoalmente. Veio mais ou menos, vieram pouco mais de 1 milhão de espíritos aqui para a Terra. Esses espíritos, lá em capela, eles eram maldosos. Eles queriam fazer o que dava na telha deles e não aceitavam. São aquelas pessoas que só olham para o próprio umbigo, né? E quando eles chegam aqui, como para reencarnar aqui na Terra, os corpos que eles teriam que assumir eram corpos bem animalizados, o Cristo ficou durante 10 mil anos conversando com esses espíritos, preparando-os para que eles pudessem reencarnar na Terra, né? Alguns entenderam que eles poderiam vir aqui e fazer o que eles bem entendessem. Então, esses espíritos reencarnaram muito pouco. E são espíritos que, provavelmente, eles vieram de capela e eles vão para um próximo planeta porque eles ainda não aprenderam. Chega um momento que esses espíritos eles são obrigados a reencarnar, porque nós vimos agora há pouco, você tem o perispírito, né? E o espírito que, embora não seja matéria como a gente conhece, tem alguma coisa material. E eles acabam sofrendo influência da própria gravidade da Terra. E isso faz com que, de tempos em tempos, eles sejam obrigados a reencarnar para que eles possam não perder totalmente a sua característica, né? Mas eles reencarnam, passam aqui como esses espíritos muito maldosos e voltam para o mundo espiritual e volta lá para o ser trevoso que eles eram, porque eles deixaram uma legião lá e alguém comandando no lugar deles, eles voltam porque eles têm um lugar a assumir lá no reino deles, naquilo que eles determinam como sendo o reino deles, tá? Certo. Então, começou a ter uma série de livros falando desses magros negros, não sei o que, tal. E isso daí eu achei que deturpou um pouco a própria doutrina espírita, né? Que atrás, depois dos magos, vieram os elementais, aí você começa a falar de duende, falar de fadinha, falar de um monte de coisa lá, que ficou uma parte mais folclórica do que uma parte mais instrutiva, tá? Mas, tudo bem, né? São espíritos que são diferentes, por exemplo, de um espírito que vem aqui, ele pratica o mal, quando ele volta para o plano espiritual, ele tem essa consciência que como que é? Esqueci seu nome agora. Não. Ana? Não, não foi a Ana que falou, foi a Cris? Hein? Não, foi a Ana que estava falando agora. Não, a Ana estava falando agora, mas você falou antes.
a respeito desses espíritos que, quando o espírito, quando volta para o mundo espiritual, que ele tem uma consciência maior, né? Foi a Cris. Ah, sim, sim. Foi a Cris, isso. Eu estava em dúvida se era Cristiane, se era Cristina, por isso que eu... Cristina. É Cristina, tá. É que eu trabalho com uma Cristiane, por isso que eu acabo confundindo. Então, esses espíritos, quando voltam, eles têm essa consciência que ela comentou, e eles acabam tendo a consciência dos erros que cometeram. Então, eles começam a se cobrar, eles ficam num pensamento rotativo: por que eu errei, por que eu errei, por que eu errei, e eles vão se tornando o que se chama de ovoides, que acho que vocês já fizeram comentário, já ouviram falar de ovoides. Ouviram? Sim, já. Né? Já Então, ouvi. Já ouvi. Esse espírito, a reação dele é diferente, porque esse chega, ele tem consciência, ele se culpa, ele se isola. Ao passo que esses magos negros, pelo contrário, ele volta, ele tem consciência, mas ele quer o poder. Então, ele não se emenda, entendeu? São comportamentos totalmente opostos. Tudo bem? Por isso a guerra espiritual. Não entendi. Isso, o termo guerra espiritual. Ah, sim. Dizem que quando houve o ataque das Torres Gêmeas nos Estados Unidos, né, que do espaço os espíritos vinham, aquela turba de espíritos mal se unindo como se fosse uma seta para derrubar o prédio lá. Talvez isso daí seja uma visão de quem fez essa descrição, né? Mas surgiram muitas descrições desse tipo aí, que os espíritos estavam se unindo, que a turba estava se unindo e assim por diante. O Bacelli fez um comentário que eu acho muito importante sobre a própria situação que a gente está vivendo aqui no planeta Terra, dessa sistema conturbado, esse monte de agressões que a gente está tendo, né? Segundo o que ele falou, que eu acabo comungando com essa ideia, é o seguinte: para muitos espíritos foi dada a última oportunidade deles se emendarem. Então, eram espíritos que estavam nessa parte mais trevosa, né? Das 7 camadas aí, o mais fundo é o abismo, depois vem trevas, depois vem a crosta, tá? Então, espíritos trevosos não estavam lá no abismo, mas estão na situação intermediária. Eles acabaram subindo para a crosta, e a influência do pensamento desses espíritos é que está causando toda essa conturbação que a gente vive aqui na Terra, né? Esses montes de desentendimento, voltam aqueles pensamentos, como a gente está vendo agora, da supremacia branca, da supremacia de tal povo, né? Que só esse povo aqui, como o Hitler dizia, né? Que os arianos, que eles eram os puros, que o resto não tinha a pureza que tinham os arianos, dizendo que uma raça é melhor que a outra. Em síntese, o pensamento é esse, né? Mas que seriam causados pela atividade desses espíritos que estão aqui na crosta junto com a gente aqui agora, tendo uma oportunidade de se emendarem, né? Alguns não se emendam e acabam levando alguns de nós junto com eles, porque comungam do pensamento que eles têm. Certinho? Não sei. Certinho. Eu nem sei Certo, que horas Disseu. são. Que horas são? Faltam Né? 3 minutos. Então, começamos aqui, a gente volta para cá na semana que vem. Nós estamos na 86. Consegui aqui transparências. O mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espírita? De certo, eles são independentes, contudo é incessante a correlação entre ambos, porquanto um sobre o outro incessantemente reagem. Tá? Então, o mundo espiritual não depende do mundo material, como o inverso não é verdadeiro. O mundo material depende do mundo espiritual. Mas o mundo espiritual poderia viver sem o material, mas depende deles, inclusive, para
essa reação que tem e para a própria evolução, né? Ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Estão por toda parte e povoam infinitamente os espaços infinitos. Tendes muitos deles de contínuo a vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando, sem o perceberdes. Pois que os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte. Por isso que há regiões interditas aos menos adiantados. Então, acabamos essa lição. Semana que vem a gente pega outra. E se eu não mandar, vocês me escrevam, porque eu vou mandar já esse texto para vocês, tá? Então, manda sim, Dirceu, agora. Tá. Eu já ponho no telefone. Quem que vai fazer a oração de despedida? Ninguém? Eu faço, Dirceu. Eu faço. Então, vamos lá, por favor. Jesus, Mãe Maria, amigos de luz, mentores, agradecemos por mais uma segunda-feira vivida e que nossa semana seja abençoada. E assim dizemos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Então, boa noite a todos. Até a próxima semana. Vocês tenham Boa noite. uma excelente semana. Boa semana a todos. Para vocês também, tudo de bom. Semana que vem é feriado, nós vamos ter aula ou não? Ué, vê um filme bom aí, você folga. Vamos ver um filme Então bem tá. bom aí. Falou. Aceito sugestões. Eu ia te perguntar um negócio, que você falou de